Olá, está começando mais um De Farma para Farma, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná. Aqui neste canal exploramos histórias inspiradoras e temas relevantes para a comunidade farmacêutica. Seja muito bem-vindo. Eu sou Eduardo Valério, farmacêutico, diretor-tesoureiro do Conselho Regional de Farmácia do Paraná e empresário. E hoje nós temos o prazer de receber um farmacêutico cuja jornada é notável. É o Rafael Tomasi. Atualmente ele exerce a função de farmacêutico responsável técnico no Distrito Especial de Saúde Indígena do Litoral Sul, vinculado à CESAI do Ministério da Saúde. O Dr. Rafael faz parte de uma equipe multiprofissional responsável por cuidar da saúde dos indígenas aldeados no estado do Paraná, no estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro. E recentemente, por sua atuação pela profissão, ele foi homenageado com a maior honraria do setor farmacêutico, que é a Comenda do Mérito Farmacêutico, concedida pelo Conselho Federal de Farmácia. Junto com o Dr. Rafael, nós temos também aqui a Dani Lulu, que é uma indígena da aldeia de Araribá, do estado de São Paulo. E junto com o Dr. Rafael, ela vai nos auxiliar aqui um pouquinho nesse bate-papo, né, sobre essas questões indígenas. Rafael, Dani, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso espaço. Obrigado pelo tempo, né, de vocês, por estarem aqui com a gente hoje. E eu gostaria, já para começar, que o Rafael contasse um pouquinho da trajetória dele, né? E depois também a Dani contasse um pouquinho mais, né, sobre essas questões indígenas, essas terminologias. Muitas vezes a gente se pega falando algumas coisas que já não são mais cabíveis hoje, né, Dani? Então, começar um pouquinho aqui com o Rafael, depois com você, tá bom? Bacana, bom dia, Eduardo. Primeiro, obrigado pelo convite. A gente sempre fica muito feliz, né, Dani, quando a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre a população que a gente atende hoje, seja ela no Paraná, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo. Então, a minha humildade não está muito baixa ainda depois que eu recebi a comenda, porque foi uma premiação nacional. E nós temos recebido muito carinho do CRF, do CFF também. Então, acho que antes da gente começar a falar sobre quem é o Rafael, sobre como que funcionam as nossas estratégias, né, Dani? A gente tem que fazer um agradecimento à humanização que está sendo feito pela parte da assistência farmacêutica, da adesão do nosso conselho, ao Dr. Márcio principalmente, a você, a Greisel e toda a equipe de marketing que está nos ajudando, que está nos dando esse suporte, que nos convidou para chegar aqui nesse momento, né? E eu tenho 10 anos de formação já, Eduardo, então eu me formei pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, tenho muito orgulho da onde eu vim, e foi lá o meu primeiro contato com essa parte no Ministério da Defesa. Eu fiz um projeto que a gente chama Projeto Rondon. Então eu fiquei 25 dias no interior do Maranhão, atendendo algumas comunidades que tinham algumas dificuldades com palestras, com calendários de vacinação e tudo mais. Então foi ali que foi criado o meu link, né, com a população um pouco mais vulnerável. Porque quando a gente fala de populações vulneráveis, a gente tem que analisar qual é o contexto que ela está inserida, se é um contexto de água, se é um contexto de campo, de floresta, entre outras circunstâncias, porque o nosso Brasil ele é muito grande, o nosso país ele é fantástico. Então nós temos muitas pessoas que elas necessitam de saúde e a gente precisa ter olhos diferenciados se a gente for seguir realmente o que é proposto dentro das normativas do SUS, né? Que é a integralidade, a equidade e a universalidade. Eu me formei como todo bom formando. Eu cheguei no mercado sem saber nada, perdido. Não sei se os meus outros colegas também fizeram isso, eu falo isso por mim. E eu fui estudar em São Paulo, fui estudar no Oswaldo Cruz para entender um pouquinho como que era o mercado fora do cenário curitibano, fora do cenário paranaense. Voltei para Curitiba e eu falei assim, pronto, agora eu vou achar o maior emprego da minha vida, eu vou ganhar R$1 milhão no primeiro mês. E quando a gente chega no mercado de trabalho, você chega um pouco iludido, um pouco fantasiado. Então, o que acontece? Eu voltei para Curitiba e acabou que aquele mercado ele não atendeu as expectativas que eu fui buscar em São Paulo, né? O networking que eu tinha feito era em São Paulo, voltei para Curitiba, entrei na dispensação, entrei nas drogarias Nicei. E eu vou falar para você que essa parte de construção corporativa, para eu atender hoje, para eu ser o profissional que eu consigo atender as demandas indígenas, foi super necessária. Por quê? Porque eu fui treinado por muitos mestres diferentes, seja na Nicei, seja em outras empresas. Na Nicei eu trabalhei com a parte de RH, de treinamento, de desenvolvimento de pessoas. Então, quando a gente tem um propósito, ele pode ser um propósito na área indígena, ele pode ser um propósito na dispensação, ele pode ser na assistência farmacêutica, ele pode ser na gestão. O importante é que você coloque o seu sentimento. Então, essa parte mais
voltada à construção, à humanidade, à humanização dos processos, eu fazia já na Nicei também com relação a esses processos de desenvolvimento. Fui para a indústria um tempo, voltei da indústria, que foi um período um pouquinho mais turbulento. Eu saí da Nicei, assim, um pouquinho coração sangrando, que é uma empresa que eu admiro demais, aprendi muito, tem profissionais que são meus amigos até hoje. Fui para a indústria, fiquei 8 meses na indústria, porém eu saí porque minha mãe ela adquiriu um tumor na coluna, e esse tumor está tudo certinho, ela está bem, está saudável, só que eu optei por ficar trabalhando mais perto, porque a indústria ela requer um pouquinho dessas questões de viajar e tudo mais, e foi aí que uma colega minha me convidou para participar do time da Morifarma, da Corporação dos Irmãos Pavese, que é uma empresa ótima também. Veio pandemia nesse momento, e aí a gente ficou de certa forma fragilizado em vários aspectos, né? Eu não sei se todos passaram pela pandemia de uma forma saudável. Eu não passei, eu posso compartilhar com vocês, até compartilho bastante com a Dani, né? Que quem é que saiu tão normal assim da pandemia, quando a gente estava ali atendendo o cliente não voltava, daí tinha aquelas blindagens de acrílico, e nesse momento eu comecei a ter uma conotação diferente da minha profissão. Entende? Não que aquilo que eu fazia não fosse necessário, muito pelo contrário, tudo que eu aprendi veio do corporativo. Mas eu senti que naquele momento, quando acabasse a pandemia, eu gostaria de fazer algo mais voltado em dedicação às pessoas, porque nesse momento da pandemia, assim, todas as pessoas que estavam comigo, da minha família, os meus amigos, então nós fomos agraciados de certa forma para a gente manter saudável, ter um teto, ter um trabalho, e foi aí que eu conheci o edital da saúde indígena, pedi a conta, porque eu consigo fazer as coisas focados, né? Pedi a conta, comecei a estudar, fui lá para a Constituição de 88, no movimento sanitarista que a gente teve aí no nosso país, porque quando a gente fala de saúde indígena, Eduardo, é bem importante que você entenda um pouco mais do que legislação. Sim. Tá? A legislação ele é só uma pincelada do que é o nosso país, porque o problema não é somente o sistema que nós temos, porque é um sistema que ele é referência mundial para todos os países, mas a quantidade de pessoas que utilizam o sistema, sejam eles indígenas ou não, é muito grande. Sim. Certo? Então, comecei a estudar, fui até o território, mas fui até o território de uma forma de passar nas estradas, porque eu faço uma forma de projeção, para eu entender, eu viajava como se eu estivesse trabalhando lá já, almoçava em um restaurante, procurava uma casa para alugar, para fazer sentido para o meu psicológico, para eu conseguir atender assim, essas questões minhas também, profissionais, para entender se elas são... Se a gente consegue conectar com a realidade, você sair de uma grande cidade como é Curitiba. Uhum. E eu fiz a entrevista, eu me preparei 4 meses para fazer a entrevista do processo, estudava de manhã, de tarde, de noite, cursinho, YouTube, Instagram, os movimentos que a gente tem, que acho que a Dani vai poder trazer um pouquinho, né, Dani? E cheguei na hora da entrevista, e a entrevista ela tinha um tempo bem pequenininho, até briguei com a entrevistadora na entrevista, e falei assim, viu, mas eu estudei 4 meses, eu quero pelo menos umas 4 horas para falar. Né? E assim, era 15, 20 minutos, porque assim, nós temos muita informação no nosso Brasil, a gente tem aí mais de 286 etnias, não se reflete só o Paraná, só São Paulo, só o Rio de Janeiro. Quando nós falamos da população indígena, é um contexto tão abrangente, é um contexto tão lindo que você tem que realmente estudar e você tem que vivenciar cada território, né, Dani? Para a gente conseguir entender a importância que é a gente estar dentro da saúde indígena. E foi aí que eu cheguei na saúde indígena e estou até hoje, nesses 2 últimos anos. Legal, legal. E é importante você dividir um pouquinho com a gente, porque não é uma área tão comum assim, né, de se ouvir o farmacêutico atuando. Então, muito legal. E essa questão da pandemia, acho que é o novo normal, né? Ninguém saiu normal igual era antes, né? Mas saímos com o novo normal. Show de bola. E Dani, você conheceu aí o Rafael, né, nessa jornada dele, e você faz parte, né, tá? Não sei se está morando hoje no Paraná, continua no estado de São Paulo, como é que é um pouquinho dessa sua jornada também? E explica um pouquinho pra gente sobre essa questão dos termos que a gente utiliza hoje, né? O que é correto, o que não é correto, ajuda a gente um pouquinho nisso aí. Obrigada, né? Agradeço ao Rafael e a vocês, né? Conheci o Rafael logo quando eu cheguei aqui, faz pouco tempo que eu estou aqui há 6 meses. Vim para cá, passei no processo seletivo e vim para cá em outubro, né? Deixei toda a minha família, tudo que eu tinha construído na aldeia. É um processo bem difícil, porém é muito gratificante, porque eu vim para trabalhar para o meu povo. Então, quando eu passei no processo seletivo,
Depois de 13 anos formadas em nutrição, trabalhava como professora na aldeia e saí do território. E chegar aqui, encontrar amigos, porque foi o primeiro amigo que eu encontrei aqui, foi o Rafael. Então, o Rafael me apresentou ao distrito, me ajudou muito nos processos que a gente faz dentro do distrito, porque a gente é mais, na verdade, parte administrativa. A gente vai sim para as aldeias, mas a gente fica mais tempo, né, nessa parte administrativa. Então, e aí eu cheguei aqui assim, né, bem crua mesmo, para a saúde, porque eu era da educação e vim para a área da saúde. E aí, quando eu chego aqui, eu me deparo com várias coisas diferentes. Não é, né, totalmente, é uma cidade grande, eu nunca tinha saído de perto da minha família, nunca tinha morado numa cidade tão grande assim. Eu tenho 4 filhas, minhas filhas ficaram, foi um processo bem doloroso. Mas foi muito, muito gratificante estar aqui até hoje, sabe? Eu espero trabalhar por muitos anos aqui, né, para defender mesmo os meus povos que tem aí, que são várias etnias que a gente tem nos nossos 3 estados, né? Eu sou terena, porém a gente trabalha com uma maior população de cangangue. Não é tão fácil assim, né? Vim para cá, mas pensei que ia ser tão diferente. Hoje a gente vê que é um pouco mais difícil do que eu pensava. Mas dentro, assim, não conhecia muito a área de farmácia. Na aldeia a gente tem um farmacêutico que também é indígena, que também trabalha na saúde indígena, só que ele vai nas aldeias, tipo, uma vez na semana ele visitava a aldeia que eu morava, então não tinha muito contato com ele. Mas aí eu entendo que hoje, como um farmacêutico é importante dentro da saúde indígena. Aprendi com o Rafael, não só sobre o medicamento, mas sobre todas as áreas. A gente tem um projeto que a gente até está tentando aí aplicar ele bastante, que é a Farmácia Viva, né? Que aí é um negócio assim muito interessante que o Rafael também gosta. A gente está tentando levar para os territórios, né? Plantar as ervas medicinais de cada povo. Então é muito interessante. E acompanho o trabalho do Rafael. É um profissional maravilhoso. Não é porque a gente trabalha junto, mas hoje ele é meu amigo de ir em casa, de conhecer minha família. Ele foi pro meu território, faz mais ou menos um mês que ele foi conhecer. E totalmente diferente trabalhar também no estado do Paraná. As aldeias aqui é muito diferente na aldeia onde eu morava. Então a gente entende que todos os profissionais são, sim, necessários dentro dos territórios. Legal. E sobre os termos, né, as expressões que a gente utiliza no dia a dia hoje, tem mudado muito, né? Palavras que eram normais agora não são mais normais. Ajuda a gente nisso aí, pra gente não cometer nenhum agafe aqui também, tá? Então, quando a gente está lá na escola, a gente aprende dia 19 de abril, que nós estamos no mês dos povos indígenas, né? O dia do índio. Então, hoje a gente não se usa mais o termo índio, né? A gente se usa indígena. E aí também a outra profissional que estava aqui, ela falou até de tribo. A gente não é tribo. A gente mora ou em territórios ou aldeias. E por que não é mais tribo? Porque tribo é lá atrás, quando tudo aquele tempo de história, são outras trio, coisas. Né? E aí fica também tribo do quê? De luta, de briga, do que está acontecendo, né? Hoje a gente não se usa mais isso. No Paraná eu vi que é muito mais território. Território indígena. No estado de São Paulo a gente usa aldeias ainda. Tá. Mas assim, são termos assim que hoje não se usa mais. Tanto que tem certos parentes que a gente trata todos os povos indígenas de parente. Eles não admitem que falam, e aí, você é índio, né? Ou índia. Então, isso não é mais usado, né? Hoje é povos indígenas, você é de que etnia? Porque quando você vai fazer um documento, eles perguntam, né? Você é o quê? Que raça que você é, né? É etnia também, que nós somos indígenas. E aí tem várias etnias aí, né? Que a gente até, de repente, não vai lembrar todos os nomes, porque são várias. Mas a gente costuma já pedir assim para que as pessoas, né, saibam mais. Mas hoje tem até matérias na escola que já falam sobre mais isso, sabe? Sobre povos, os povos que aqui estavam. E aí é bem interessante, porque até antigamente a gente não tinha, tipo, tudo isso. Era índio e tribo, né? Era índio e tribo, e aí falava-se mais de escravos do que os nossos povos indígenas. Sim. Que já estavam aqui no Brasil. Era menos a nossa história. Era menos a nossa história, porque daí quando você encontra com alguma pessoa, sempre a pessoa fala,
Minha avó era indígena, foi pego a laço. Gente, isso é pior Essa de é feia, tudo. essa Essa é feio. E aí a gente fala, como foi pego a laço, né? A gente não é bicho, não é animal. E mesmo Exato. assim, né? Tem tantas coisas que mudaram. E lembrando que a laço é um termo extremamente agressivo, porque ele Sim. remete ao estupro, né? Então, assim, tem muita gente que tem aquela conotação, isso eu fui aprender em território também. Quando a gente vai prestar assistência farmacêutica, você vai conversar, tem muita gente que fala assim, eu tenho descendência indígena, mas a minha avó foi pega laço. Muitas vezes, o pessoal que está em território, eles vão olhar para você, eles vão sorrir, vão fazer assim, não, ok. Só que, na verdade, você está falando que aquela pessoa, de certa forma, foi abusada. Entendeu? Então, assim, há um histórico dentro do nosso próprio Paraná, da saúde indígena, que a gente tem que desmistificar. A gente tem que quebrar aquele estigma de usar termos que até então se tornam até xenofóbicos, né? Sim. Racistas e tudo mais. Então, para trabalhar nessa questão de saúde, para você entender, a gente tem que ver que às vezes um profissional não indígena que vai atuar num território indígena, você está saindo do seu local de trabalho, da sua esfera, para você se adaptar a outra esfera. Então você se adapta também à cultura, às formas de falar, às formas de se comportar, inclusive de se alimentar junto também, né, Dani? Porque assim, eu tive experiências que para trabalhar como farmacêutico, nós tivemos que apresentar essa oportunidade lá. Essa vaga ela não existia. Então, o que acontece? Cada farmacêutico ele tem uma adesão às lideranças, à equipe de saúde, à comunidade, aos pajés, às cuiãs, as línguas e tudo mais. Só que assim, o que nos conecta é o respeito. Então, a gente brinca que para ser um profissional da saúde indígena, você tem que ser um profissional porta aberta. É sobre atendimento, é sobre você sentar junto com o seu amigo e você se alimentar com ele, você convidar ele para ir na sua casa. Então, não existe aquela segregação que nós temos no corporativo, entendeu? Não, eu tô aqui, o Eduardo tá aí e acabou. Não, na verdade, há uma continuidade. Então, pelo menos no meu entendimento, a população indígena é muito essa parte espiritual, de fé, de ligação, de amizade, de confiança, é muito importante, inclusive, para você conseguir executar as suas atividades clínicas. Porque senão a população ela vai falar, poxa, mas ele está vindo aqui fazer o quê? Então, um sorriso, um carinho, então tudo isso é importante. E também a forma como a gente coloca as nossas palavras. Quando a gente vai falar de cultura, é exatamente isso, né? Não adianta você sair daqui do Brasil com R$1 milhão no bolso e chegar lá nos Estados Unidos e achar que você vai fazer sucesso, porque você tem real, lá é dólar. É verdade, né? é verdade. E então, eu tô aqui hoje em Curitiba, mas na hora que eu entro numa aldeia, que não é aldeia ou é aldeia? Pode ser Pode aldeia, ser aldeia, território. um território, é outra cultura. Eu tenho que me adaptar àquela cultura, né? Eu tenho que viver aquela realidade. Então, quando a gente fala, vocês falaram, né? Como é que é o... Cauá... O que você fala? A cuiã? O cuiã. O pajé. Não. Dos nomes das etnias. Isso, Sim. etnias. São povos. Que eram as tribos antes. Isso. Como que é na os dois nomes verdade que você falou? Então, porque na verdade antigamente se falavam tribos, mas hoje a gente ou é etnia ou são povos. Entendi. E aí são vários, são 156 eu acho, eu não lembro. É bastante. Bastante. Porque assim, eu sou Paraná terena. Isso, você falou eu sou terena. Aqui no Paraná é Caingangue. Caingangue e Guarani. 90% Caingangue, quase. Só que o nosso então, distrito isso aí povos. São povos. Tá. São povos, eles falam línguas diferentes e culturas diferentes. O Guarani é o mesmo do Paraguai? Não? Eles têm são 4 denominações diferentes. Aí, tipo assim, só que a gente tem muitos atendidos aqui pelo nosso DICEI que vieram do Paraguai e da Argentina. Tá, essa era só uma curiosidade. É bem legal. Tá? Tem o Guarani Andevo, tem o Guarani, tem o Guarani tem o Imbiá, tem o Yandeva, e eu acho que tem o Kaiowá aqui também. Isso, Kaiowá. Tá bom. São vários. É que, na verdade, eles falam um pouquinho diferente as línguas. E aí, são povos. E ainda tem a questão não só da língua, tá? Tem a questão que, às vezes, por exemplo, a população Caingangue, que é a população que eu trabalhava com maior quantidade de pessoas. Eu atendia mais ou menos 3.500 pessoas lá contabilizados, né? A gente tem um pouquinho menos no sistema, mas a gente sabe que aumenta um pouquinho mais. O Caingangue, do determinada região, é diferente o sotaque do Caingangue
que tem de outra região, por exemplo, de Santa Catarina. Sim. Eles falam a mesma... É igual nós temos aqui no Tem um Paraná... português aqui em Curitiba fala leite e lá em Maringá fala leite. Exato, é a mesma Bem coisa. assim, Então, né? a gente... Até eles falam, não, olha, o caigangue de Santa Catarina, ele tem uma forma, um pronunciado, às vezes um pouquinho mais arrastado, eles usam bastante a fonética vocal, então, para a gente conseguir fazer essa comunicação. Show de bola. E, Rafael, como é que você descreveria o papel do farmacêutico na saúde dos povos indígenas e quais são os principais desafios, né, que se enfrenta lá e quais as diferenças na abordagem farmacêutica? Tá, eu acho que o farmacêutico ele é importante no mundo inteiro. Eu acho que o farmacêutico ele deixou de ser aquele profissional técnico para ele se tornar um profissional estratégico, entende? Quando eu falo de um profissional estratégico, ele entender de administração, ele entender de tempo, ele entender de gestão, ele entender de armazenagem, ele entender de logística, ele entender dos outros setores, porque quando a gente fala da importância do farmacêutico, a gente fala muito voltado à assistência farmacêutica, ao clínico, ao papel bonito, mas o profissional como estruturação é muito maior que isso, entendeu? Então, para mim, hoje o farmacêutico ele tem que ser estratégico e ele tem que entender sobre gente, porque assim, muitas vezes... quando nós falamos do enfrentamento do SUS ou do corporativo ou de qualquer esfera que você esteja, eu acho que é bem importante a gente falar do processo de humanização, porque muitas vezes a pessoa que vai te buscar, que vai buscar o seu conforto, a sua ajuda, a sua informação, ela é um outro ser humano que provavelmente ela não consegue, ela não tem outra fonte de saber que não seja aquele profissional. Então, o atendimento farmacêutico ele tem que ser um pouquinho mais humanizado, mas isso não só farmacêutico, como da enfermagem, da psicologia, municipal, estadual, federal, da onde for a informação ela tem que ser mais humanizada. Porque a partir do momento que a gente humaniza, a gente compreende o tato humano, a necessidade daquele povo, a gente entende um pouquinho de SUS e, consequentemente, você consegue atender a população de acordo com a necessidade que ela precisa. Legal. E dentro dos desafios, né, que você enfrentou nessa jornada aí, existiu alguma barreira em termos de idioma, enfim, como que é isso lá dentro, né? Vivendo isso na prática no dia a dia? Olha, a comunidade que eu fui, eles são maravilhosos, né? Não tenho zero críticas, porque assim, a população indígena ela sempre me abraçou de uma forma muito, como se eu fosse até uma família, né? Então eles sempre me trataram muito bem. Eu tive um pouquinho de dificuldade com a população um pouco mais idosa, porque assim, eles não falam o português fluente, ou às vezes tem um pouquinho de dificuldade, isso aí é super compreensível, porque nós temos a questão cultural, né, dos povos e tudo mais, e aí assim, eu tentei me adaptar ao máximo possível, mas existe uma equipe, né, a equipe ela não é composta só de não indígenas, a gente tem equipe que ela é composta de técnicos de enfermagem que falam a língua materna, tem os agentes de saúde que nos ajudam nessa questão de ir até as casas para a gente fazer busca ativa. Eu aprendi uma palavrinha ou outra, mas eles sempre davam risada, então provavelmente eu falando era péssimo. Né? Mas assim, eu pedi autorização para o cacique. Falei assim, até na época eu falei, cacique, tá tudo bem eu aprender a falar como que é de manhã, de tarde, de noite? Porque assim, às vezes eu estava sozinho, então assim, daí saiu alguma coisa assim que eu achava que eu estava falando super certo, mas eles entendiam e estava tudo certo. O pessoal dava bastante risada, né, Dani? Até hoje dá risada eu falando um pouquinho da língua. Mas o correto é a gente sempre ter o suporte, porque assim, a informação, Eduardo, ela tem que ser exata, né? A gente não pode ter dúvida da informação que a gente passa numa medicação. Mas eu aprendi algumas palavrinhas assim, mas é difícil. Eu brinco que a população indígena ela é muito inteligente, porque geralmente eles falam aí 3 línguas, né? O português, o caigangue, o guarani, o terena, enfim, é quase um trilíngue ali que ocorre dentro do nosso próprio país. A população indígena, ela é um Brasil dentro de outro Brasil, que a gente está aí abrindo as portas para conhecer. Legal. E fala uma coisa para mim, né? Já a Dani e o Rafael, a Dani falou um pouquinho mais cedo sobre a questão da farmácia viva, né? De implementar lá ervas medicinais e tudo mais. E existe uma cultura muito grande, me corrijam se eu estiver errado, em questão dos povos indígenas, fazer o uso, né, de ervas medicinais. Existe uma resistência a medicamento? Você não sentiu isso? Como é que foi essa sua atuação, né, como farmacêutico lá, relacionada aos medicamentos? Vamos falar junto essa, Dani? Quer começar? Tá. É porque assim, os indígenas, ele primeiro trata com as ervas. Uhum. Aí ele procura um médico para
usar medicamento, mas tem alguns que são muito resistentes. A gente tem vários problemas em relação a isso, até levar no médico mesmo para fazer um tratamento. Com relação à alopática, eu acho que assim, vai do entendimento daquela família, né? A gente tem que verificar que são dois segmentos diferentes, a medicina tradicional e a medicina indígena. A medicina indígena, porque a parte fitoterápica dela são ervas espirituais, então envolve outros tipos, não é só o efeito farmacológico, então tem a questão da limpeza espiritual. A gente brincava que era o detox, né, que fazia o multifunção, né, fazia o efeito do medicamento espiritual. Então algumas dessas folhas, depois que são usadas em chás, elas são feitas defumação, então eles fazem a queima, né, Dani, que é que chama, para poder fazer a limpeza dos ambientes. Então a gente procura não misturar muito a alopatia junto com a pagelância, com as orientações de um líder espiritual. Por quê? Quando o paciente vai até o médico, ele vai com um receituário que nós temos básico dentro da Rename, que nós temos, que é disponibilizado pela CESAI. Então, o complemento, que é a saúde indígena, que é a assistência, vamos supor, farmacológica indígena, aí é uma questão cultural. Então, nós não podemos entrar e falar se está errado ou não, porque aí vai do que aquela família acredita. A crença que tem. Exato. Não é só relacionado a doença, vamos dizer assim, né? A cura só do corpo, alguma coisa nesse sentido. Isso, então, a saúde indígena, a gente sempre vai trabalhar o espiritual, isso aí é fato. Então, inclusive, trabalhar o espiritual não é só para o indígena, é para quem está trabalhando, não indígena, que está trabalhando com a população. A gente tem que fazer um fortalecimento familiar, espiritual, técnico também, tem que procurar especializações e tudo mais, para que a gente consiga atender às necessidades de todos, porque é um contexto total. Legal. Rafael, e como integrar, né, os tratamentos da medicina tradicional com os tratamentos medicamentosos, quando necessários, à preservação da cultura e das práticas de cura inerentes da população indígena? Isso, então, Eduardo, dessa forma, a gente tem que respeitar. Primeiro, você tem que conhecer a sua comunidade, você tem que entender quem são as lideranças espirituais, você tem que entender quem é a tua equipe MSI, que é a equipe multiprofissional de saúde indígena, você tem que entender quais são as crenças que tem naquele território, porque não necessariamente com as religiões dos não indígenas chegando, como o evangélico, como o catolicismo, eles já estão influentes em alguns territórios. Então a gente tem que fazer um contexto de acordo com o que nós entendemos que é o correto. Se o paciente ele chega para mim e fala, olha, tem alguns que chamam de curador, né, curador, fui com o pajé e recebi uma determinada orientação, então ele passa com o médico faz esse acompanhamento e nós damos continuidade, mas sempre acompanhando esse paciente para que não haja efeitos colaterais. Legal. Quais são as principais questões de acesso a medicamentos e cuidados de saúde enfrentadas pela população indígena? Do acesso à saúde, referente à logística de medicamentos, à entrega dos medicamentos, para nós é bem tranquilo, porque aqui no Paraná, em São Paulo e Rio de Janeiro, nós temos um suporte bem bacana dos municípios também. Tá? Então é bem importante a gente lembrar que a saúde indígena ela não caminha sozinha. Tá? Então nós temos a CESAI, nós temos os 34 distritos separados no Brasil, onde tem os processos de territorialização. Lembrando que não é assim, no sul vai ser Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Não, eles é de acordo com o processo de territorialização indígena. E aí, consequentemente, quando nós falamos que nós temos a habilidade tripartite dentro do nosso país, nós estamos falando que é a participação do federal, do estadual e do municipal em complementação. Mas existem realidades em outros lugares no Brasil que a gente tem uma dificuldade muito grande de transporte rodoviário, né? Então, daí teria que ser fluvial, teria que ser... Alguns são aéreos, né? Não é o nosso caso aqui. Mas, assim, num primeiro momento, nós temos alguns territórios que têm difícil acesso, mas a gente consegue contornar essa situação, sim. Legal. E você pode compartilhar com a gente exemplos de programas ou iniciativas bem-sucedidas que tenham contribuído com a melhora da saúde e o acesso a medicamentos nessas comunidades? Tem sim. Só que falar de programas de saúde, de sucesso, é a gente valorizar toda a nossa equipe, né? Porque farmacêutico não faz mandorinha só não faz verão, né? Isso, é perfeito, né? Uma mandorinha só não faz verão. E para o verão ser bonito é importante que todos estejam lá contemplando, né, Dani? Sim. Então hoje nós temos vários programas, inclusive nós somos referência nacional em imunização, isso a gente fica muito contente, em saúde da criança, assistência medicamentosa também.
Nós temos a parte da vigilância do peso, né? Sim. Vigilância nutricional, né, Dani? Qual mais que a Alimentar e gente tem que são nutricional. programas de sucesso? A suplementação de vitamina A que a gente tem. Também temos de ferro também a gente tem. E aí a gente, pelo menos a minha parte de doenças crônicas. Mas Saúde mental saúde também. mental. São vários programas, né? Saúde da mulher, saúde do homem, do idoso. Então a gente trabalha em vários, né? Em várias saúdes aí diferentes. A gente tinha que ter 6 braços cada um, né? E 2 cabeças para funcionar, para poder atender tanta demanda. Porque não são só os programas, né? A gente faz parte de licitação também. Então, é aquilo que eu falei, a parte administrativa é bem abrangente em vários aspectos aí. O que o Rafael falou, né? O profissional hoje não pode ficar limitado só a um tipo de conhecimento, porque é muita coisa. E eu costumo brincar, porque assim, eu brinco que o medicamento é a cerejinha do bolo, né? Porque assim, se você vai falar de saúde mental, vai passar por um médico, vai passar por um psiquiatra, vai acabar no medicamento, né? Você vai passar numa comorbidade em geral, num programa do idoso, provavelmente você vai ter que verificar se aquele paciente é polimedicado, vai acabar no medicamento. Se eu vou mandar esse paciente para algum fator genético ou doença autoimune, para uma densidade tecnológica intermediária ou maior, vai voltar com um medicamento, que eu acho que entra muita questão aí do Estado nos laudos especializados, né, nos médicos. Então, a medicação para mim ela não é mais importante, mas ela é tão importante quanto todas as participações multiprofissionais que nós temos na saúde indígena. Show. Rafael, quais são os maiores desafios enfrentados ao lidar com questões de saúde pública como vacinação lá dentro das comunidades indígenas? Tá. Eu acho que a vacinação nossa, nós temos um enfermeiro que ele é fantástico, tá? Ele cuida dessa parte da vacinação, da imunização. Lembrando que a assistência farmacêutica e participação do farmacêutico não compete só ao profissional. Quando nós temos uma quantidade limitada de pessoas nessa questão nossa de farmacêuticos, que nós somos 5 no total dos 3 estados, o que ocorre um movimento para a gente conseguir aumentar, e o CRF está junto, o CFF está junto, Brasília, a CESAI está dentro desse movimento também. Nós temos um planejamento nos próximos 4 anos para aumentar tudo isso também. Então, com relação à vacina, é feita por enfermagem, então assistência farmacêutica, que a gente tem essa visão fora, que o farmacêutico faz o high lab, que ele faz teste rápido, que ele faz vacinação, que ele faz alguns determinados tipos de procedimentos. Às vezes a gente está tendo que reapresentar para as equipes multiprofissionais qual é a nossa verdadeira atribuição, porque eles não têm isso culturalmente pré-estabelecido, quais são as nossas atividades. Nós podemos fazer, mas às vezes a gente fica um pouquinho preso àquele contexto do medicamento. Então, nessa equipe que eu trabalhei no território do Rio das Cobras, que é pertinho de em Nova Laranjeiras, pertinho de Cascavel e tudo mais, a equipe era tão forte, ela é tão inteligente, que é uma equipe, eles te colocam para fazer praticamente tudo. Então, clinicamente falando, a imunização é só uma fatia que nós temos aí do processo profissional do farmacêutico. Então, ficava como backup. Quem era responsável era uma enfermeira, mas assim, houveram outras situações, até mesmo curativos, pequenos, claro, né? Nessa questão para a gente conseguir auxiliar, às vezes na falta de um outro profissional, um técnico, às vezes você está dando um plantão nesse aspecto. Legal. E a adesão dos povos é boa na questão de imunização e tudo mais? A adesão, assim, os programas que nós temos, eles são nacionais, né? Então, assim, a gente nunca anda sozinho. Por exemplo, o distrito vai fazer imunização solta. A gente tem um calendário vacinal que a gente tem que seguir. A mesma coisa da base igualzinho, nacional. Exato. Igual a enteroparasitoses, assim como outros tipos de planejamentos estratégicos que já acontecem no planejamento anual, a cada 2 anos e tudo mais. A questão é que nós temos algumas pessoas que não gostam de injeção, e eu não julgo, porque eu também não gosto, entendeu? Então, se vai chegar alguém lá com uma seringuinha, não vai dar nenhum bom dia, então a pessoa não vai aceitar. Então, aquilo que a gente volta a tornar que é o atendimento, é você receber a pessoa, você explicar o que vai ser feito, você entender certinho qual que é, se ela está com medo, por que ela teve medo. Então, há toda uma estruturação de um cenário para você fazer a aplicação, mas a adesão é boa, sim. A humanização da saúde pública. Nosso distrito é um dos melhores do país. Que legal. Em relação à imunização, parece que 97% da população é vacinada. Show. Muito bom, muito bom.
E quais são as principais preocupações em relação à segurança e eficácia dos medicamentos utilizados na saúde indígena, especialmente considerando a diversidade cultural e genética? Olha, eu acho que a maior adversidade é a gente colocar uma proposta de ter mais profissionais no futuro, né? Quando nós falamos ter mais profissionais, talvez ter um por polo base no futuro, né, Dani? Que é o planejamento que nós fizemos e tem que ser aprovado. Mas entenda que esse enfrentamento no Brasil inteiro, né? O farmacêutico, ele não é o farmacêutico mesmo de 30 anos atrás. Nós nos reinventamos de acordo com o que a tecnologia aparece, de acordo com o momento que nós estamos. E isso é na saúde indígena, isso é no corporativo, isso é na estética, isso é na acupuntura, nas práticas integrativas. Então, no meu entendimento, a preservação do medicamento está na conscientização. Tá? A conscientização, ela parte dos programas de capacitação. Então, é uma portinha que nós estamos abrindo em nível Brasil. E dentro desse cenário, né, a gente já entrevistou outras pessoas aqui falando de conscientização do uso, né, de medicamentos e tudo mais. Então, é algo que a gente tem que se unir para batalhar e brigar, né? Você me falar que tem 5 farmacêuticos para 3 estados é algo que realmente a gente vê que tem que melhorar bastante. A gente tem que trabalhar muito para trazer a melhoria para os povos indígenas, né, nesse sentido. Eu tenho entendimento, Eduardo, que assim, a gente não pode criar uma construção negativa que nós temos só 5. Nós temos 5 e temos 5 muito bem capacitados, né? Então, podemos partir do ponto de ter 6, 7, 8. Então, assim, a construção, processos de políticas públicas, no papel é tudo muito perfeito, mas assim, às vezes há necessidades que são prioridades, não desfazendo da nossa categoria em momento nenhum, mas, por exemplo, às vezes eu tenho uma aldeia nova, um território novo surgindo, eu vou colocar um farmacêutico lá? Não, primeiro nós temos que entender quantas pessoas tem, nós temos que ter um técnico, um enfermeiro, um AISA, então há uma estruturação que é pré-estabelecido e preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, nós temos que ter um médico. Então, o farmacêutico ele vai entrando nessa questão da multiprofissional. Agora, temos sim territórios que precisam e merecem farmacêuticos, né? E eles pediram, nós queremos um farmacêutico porque eles sabem da necessidade de ter esse profissional. Boa, legal. E que medidas são necessárias para melhorar a educação e conscientização sobre saúde e medicamento dentro das comunidades indígenas? E aí, Dani, o que você acha? Né? Capacitação. A gente tem que reeducar as pessoas, e quando a gente fala reeducar, fazer uma inclusão cultural da consciência medicamentosa, tá? Que nós temos que ter aquela visão que o medicamento é quase como se fosse um bebê. O bebê você pode colocar no frio? Não pode. Né? Você pode colocar ele no calor extremo? Não pode. Então, associar essa vista medicamentosa para que faça sentido para as pessoas, porque não adianta eu pegar uma bula de um medicamento e explicar tecnicamente algo que nem a população ela não estudou para aquilo, quem estudou fomos nós, né? Então, às vezes eu vou conversar com a Dani, ela vem falar de fórmulas nutricionais, os nucleotídeos, não entendo nada, mas assim, nossa, você estudou na faculdade, mas não é a minha área de atuação. Então, para nós que somos técnicos, para você que é técnico também, exceto tirando a parte de gestão e administrador, faz sentido quando a gente consegue associar a coisas do dia a dia, entende? Então, a gente tem que reapresentar o medicamento como não a solução, mas o medicamento como um amigo ao tratamento, um coadjuvante ao tratamento junto ao médico, ao psicólogo, ao enfermeiro, à equipe, porque o medicamento não é o trabalho de um, é o trabalho de todos, né? Sim, sim. É estudar a melhor forma de demonstrar a importância daquele medicamento, às vezes, exatamente, né? Porque eu sei que é importante, mas não é porque eu sei que as outras pessoas vão saber, né? E eu sempre falo que a gente tem que demitir o óbvio. E o que é óbvio para mim não é óbvio pro Rafael, não é óbvio pra Dani, né? Então tem que falar da melhor maneira possível. O óbvio deve ser dito todos os dias. Às vezes você vai falar, essa mesa aqui é cinza. Mas será que é cinza mesmo? Então não, mas ela é cinza. Exatamente. É cinza. Show de bola, cara. E Rafael, com relação às políticas de saúde pública, ainda há muito a ser melhorado. Estamos no caminho, né, para atender mais eficazmente os povos indígenas. Qual que é a sua visão sobre isso? Você vê essa evolução? A gente falou há pouco, né? Não é que temos só 5, nós temos 5, mas né, podemos partir para o 6º, para o 7º. Então, como é que você vê essa evolução do tempo que você está lá até agora? Eu vou falar para você que é muito gratificante, Eduardo, porque, por exemplo, o CRF Paraná, vamos puxar um pouquinho de saco do CRF Paraná. O Dr. Márcio foi até o território, conheceu, nós tivemos outros fiscais que foram até o território,
coisa que nunca tinha acontecido. Então, vocês abriram uma porta para a gente trazer a própria Dani aqui para falar um pouquinho do contexto, né? Até agradecer a Ana que veio prestando esse suporte. Então, em que passo estamos? Nós estamos num passo de começar a tirar todo esse preconceito. Né? A gente saber que existe, que está ali, que precisa de saúde, que tem o SUS, que nós precisamos integrar, que nós precisamos respeitar. E o respeito, Eduardo, ele parte de todas as profissões. Quando a gente fala como nós estamos no processo de evolução aí das nossas políticas públicas, eu falo que a gente está começando a caminhar talvez para um SUS que a gente tenha um pouco mais de satisfação no futuro em conseguir atender realmente os princípios que nós temos aí da integralidade, da equidade, da universalidade, que é o acesso universal para todos. Legal. O SUS, acho que a gente vê muito o pessoal falar das partes negativas, né? O SUS isso, o SUS aquilo. É muita gente para atender, a gente já falou isso no início, né, do podcast. É bastante. Mas é muito grande o SUS, né? Se a gente for olhar aqui dentro mesmo do podcast, a gente já falou do SUS, né, com a Alícia, sobre a questão das práticas, medicamento PrEP e PEP. A gente já falou no sentido ainda do SUS, da questão da cadeia de medicamentos especiais, né? Fornecer tratamentos especiais são medicamentos de alto custo, muito grande, que não deixa as pessoas desassistidas, que acaba atendendo as pessoas, né? A gente está falando agora de indígena, né? Povos indígenas, então a participação do farmacêutico lá e o SUS lá dentro. Então é um programa que atende muita gente e é muito grande, né? Não tem um país no mundo que tem um programa de saúde tão completo quanto esse nosso. Pode ter falha, mas como tudo tem, sempre tem, e a gente está trabalhando para melhorar, né? Eu acho que isso é o mais importante, a gente vê essa evolução. SUS, ele é um sistema fantástico, eu sou apaixonado por SUS. Assim, como foi esse meu primeiro contato na saúde indígena, foi meio de surpresa porque eu tive que me reinventar, porque a gente tem um perfil de comportamental de acordo com a estrutura que você está trabalhando. E aí, para você entender de SUS, você tem que voltar um pouquinho lá na história, você tem que entender que houveram farmacêuticos lá até antes de 88, quando foi feita a Constituição. Em 86, em 84, 85, nós tivemos professores, nós tivemos indígenas, nós tivemos negros. Então, o nosso SUS, ele é um resultado da formação de todas as populações. Nós somos o legado que a gente precisa melhorar as condições para o que preconizaram lá atrás a gente conseguir dar assistência hoje. Um farmacêutico de 40 anos atrás, ele tinha um foco e hoje, veja, foram visionários no que a gente está fazendo hoje. Quantos farmacêuticos não tiveram que abrir as portas para nós lá, para a gente poder trabalhar na saúde indígena hoje? Então, assim, deve ter alguém lá, que eu não sei o nome, mas com todo respeito, tenho a minha admiração, né? Mas, assim, há outros guerreiros que participaram dessa jornada, assim como haverá outros no futuro que vão colher um pouquinho desses resultados que a gente coloca referente ao que se trata de assistência farmacêutica. Show de bola. Rafael, para a gente finalizar, né, eu só gostaria aqui de agradecer a presença de vocês dois, né, esse tempo aqui com a gente, esse tanto de informação que vocês já deram aqui para a gente. Para mim foi uma aula, muito obrigado mesmo. E eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final, né, sobre a importância da atuação do farmacêutico, sobre a importância do SUS, enfim, deixe uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo ou nos ouvindo, né, para que vocês consigam passar de fato aí a mensagem de vocês, aquilo que a gente tentou passar até agora e por às vezes não ter feito uma pergunta eu não consegui tirar de vocês. Então deixa a sua mensagem final aí para o nosso colega que está nos assistindo. Legal. Então assim, colegas, o nosso Paraná é um lugar muito lindo, né? Eu gosto de brincar que eu sou movido a sentimentos, né? A gente fala assim, a pessoa é um pouquinho fria, a pessoa é um pouco estratégica, mas quando a gente coloca um sentimento, Eduardo, quando a gente coloca um propósito, quando a gente coloca uma causa no que nós fazemos, tudo se torna mais fácil. Então, eu acho que o farmacêutico ele pode trabalhar onde ele quiser, com as ferramentas que ele tem, mas é necessário que ele faça uma construção mental, que ele tenha essa positividade, ele tenha essa credibilidade e ele tenha principalmente o respeito pelo próximo ser humano. Se a gente não tiver respeito, medicamento nenhum vai resolver. Show de bola. Obrigado, tá? Dani? Eu agradeço, né, pelos povos indígenas todos que a gente tem nos nossos 3 estados e mais nossos outros parentes. De coração, muito obrigado e Aina Poiaqué.
que é isso, Dani? Traduz pra gente, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado. Legal. Dani, obrigado pela presença, tá bom? Enriqueceu muito o nosso conteúdo de hoje. Muito obrigado mesmo. E para você que nos assistiu, gostou deste conteúdo, deixa o seu comentário, né? Deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade que você tenha, quer saber um pouco mais sobre o assunto, pode mandar mensagem lá nas nossas redes sociais ou procurar o Rafael também. Rafael, seu Instagram, seu LinkedIn. Medeiros Rafael, com 2 Fs no Instagram. Show de bola. Obrigado. Pessoal, um abraço e até o nosso próximo conteúdo.